esta história do mundo 3.0 e o 4.0 é um tema extremamente atual. Eu acho que o que está a acontecer ali no Parque das Nações, daqui a pouco já caminhamos já para o 5.0. Há 2 semanas alguém dizia, 4.0, isso já é tão ano passado, se calhar já estamos no 4.1 ou 4.2. E realmente é mesmo assim. Mas foi bastante interessante ver esta alusão entre a tecnologia, não é? E toda esta história e todo este tema que nos traz aqui, que é a educação, a globalização e esta liberdade de escolha. Então eu sou Cristina Agreira, sou a presidente da FNAPEC. A FNAPEC é a Federação Nacional de Associações de Pais do Ensino Católico, e que temos neste momento reunido muito até com a APEC também, no sentido de uma perspectiva um pouco diferente de como abordar este tema da liberdade do ensino, que nem sempre é fácil e que muitas vezes, enquanto pais, às vezes as barreiras parecem um bocadinho mais intransponíveis daquilo que são, mas com algum esforço eu penso que queria pensar que no futuro pudesse esta liberdade realmente de escolha e esta liberdade de escolha para os nossos filhos pudesse ser realmente uma realidade. Vamos ver se o rato funciona. Eu peço desculpa, a minha apresentação se calhar é um bocado infantil. Fui buscar uns bonecos, porque esta parte agora da proteção de dados achei que não era muito bom e colocar umas fotografias apanhadas num sítio qualquer de uns meninos a estudar, correndo o risco de usar dados de forma indevida e, portanto, como não conhecia as pessoas, não podia pedir autorização. E, portanto, os bonecos são sempre algo que nos alegra a vida, né, no nosso dia-a-dia, e também nos transpõe um pouco para que é isto do ensino. O ensino não é só o ensino básico e secundário. O ensino já começa no pré-escolar e acaba no ensino superior. E, portanto, enquanto que em algum nós podemos escolher, algo nos castra depois a educação dos nossos filhos em muitas vezes não conseguir fazer essa escolha. Reparem, no ensino básico, hoje nós como mães ou como pais, muitas vezes conseguimos escolher o infantário, a creche que ambicionamos para os nossos filhos. Depois, muitas das vezes, no resto do ensino primário, depois no secundário, depois ali no intermeio, muitas das vezes não. Mas se voltarmos um bocadinho atrás, o direito à escolha é um direito natural. É um direito natural, é protegido pela lei geral e consagrado na nossa Constituição, ao contrário daquilo que muitas vezes nos querem fazer abordar ou entender. E se vamos ler um bocadinho no artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, lemos que os pais pertencem à prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos seus filhos. E é óbvio que nós, pais, e estou aqui enquanto mãe, quando o fazemos, fazemos-lo com responsabilidade. Porque nós queremos realmente o melhor para os nossos filhos. E se formos também ver na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, diz também que são respeitados o direito dos pais a assegurar a educação e o ensino dos filhos de acordo com as suas convicções religiosas, filosóficas e pedagógicas. Mas ainda voltando à nossa Constituição, diz também que é garantida a liberdade de aprender e ensinar e o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Quer queiramos, quer não, é um pouco nisto que estamos a cair ultimamente. Talvez nos últimos anos, nos últimos 3 anos, tenha sido ainda pior. Há uma tendência mesmo de criarmos aqui um caso tipo, tudo tem que estudar pelos mesmos livros, a mesma bitola, as mesmas coisas, os mesmos interesses, as mesmas competências, e parece que não há aqui liberdade de escolha. E isto ainda é mais grave quando tentamos perceber que agora até o sítio onde moramos nos castra esta liberdade de escolha. Se a minha morada fiscal for numa zona, que eu posso dizer da cidade, ou da vila, ou da aldeia, minimamente que tenha escolas aceitáveis, os meus filhos estão cheios de sorte. Mas se eu morar, por algum acaso, noutro sítio que não seja esse, meus filhos não têm essa sorte. Porque agora até têm que estudar no sítio onde os pais ou não escolheram para morar. Quer dizer, existe aqui uma castração total, peço desculpa, está sempre a usar o mesmo tema, mas é um pouco isto, dessa liberdade de escolha. Porque agora, até depende se eu tenho poder monetário ou dinheiro para morar numa zona boa, com uma escola boa, ou não. E, portanto, existe cada vez mais uma discriminação até das crianças. Porquê? Porque esta discriminação do sítio onde moram, quem são, com quem vivem, até não têm dinheiro, faz com que muitas destas crianças não tenham acesso a outro tipo de educação. E reparem que
existe realmente uma manifesta preocupação da parte dos pais, e também da federação que eu represento, com as linhas diretivas para o ensino em Portugal, nomeadamente sobre este direito de escolha, não é? E com os encargos adicionais que não são imputados aos pais. Porque, assim, aquilo que nós defendemos e que eu também defendo é que esta escolha deve ser feita a posteriori. Ou seja, eu devo ter a oportunidade dela ser feita pela via fiscal, não é? E depois não por aquilo que está a acontecer agora, que é a posteriori. Se eu já contribuo com os meus impostos mais, porque posso, felizmente ou não, para o Estado, em relação a outra família que convive ao meu lado, não é? Porque é que os meus filhos, por exemplo, só porque frequentam uma escola privada, não podem ter direito aos livros? Porquê? Porquê é que os meus filhos têm que ser discriminados pela escolha que o pai ou a mãe fizeram? Eu, a posteriori, já estou em via fiscal a contribuir para o Estado mais do que, obviamente, algumas famílias que não o poderão fazer. E esta discriminação que é feita hoje em dia às crianças e até aos pais, faz com que não haja propriamente uma liberdade de escolha. O que está aqui a acontecer é que esta liberdade de escolha acaba por estar completamente feita quase, não é pelos pais, mas pelo Estado. O Estado é que escolhe agora onde é que as crianças têm que estudar, não os pais. Isto não é de bem, nem o Estado pode ser ou tirar estas valências às famílias. Porque tem que ser por via fiscal e a posteriori feita esta escolha. E por isso é que uns já contribuem mais, outros contribuem menos. E bem, é assim que tem que ser. Agora, não discriminar as crianças só porque depois o pai ou a mãe têm um poder económico mais, ou melhor, ou um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Reparem que basta nós vermos, por exemplo, só a título de exemplo, o que é que acaba por acontecer quando os contratos de associação acabaram na maior parte das escolas. Essas escolas, esses colégios, começam a ser frequentados, não por todos, mas só por quem efetivamente pode pagar. Porque neste país, quem pode pagar, pode escolher ou não um projeto educativo diferenciado. E aí sim, nós podemos dizer, bem, eu tenho 3, 4, 5 escolas com este projeto educativo, então eu quero os meus filhos aqui. Eu posso pagar muito bem, então eles vão para aqui. Se eu não puder pagar, eu não tenho direito de escolha. Eu tenho a minha morada fiscal que me diz, os teus filhos vão para ali. E isto é discriminatório. Porquê? Porque, como disse há pouco, pela via fiscal é que tem que se fazer esta diferenciação. E não depois, a posteriori. E depois nós vamos ver uma coisa bastante interessante, que são os rankings das escolas. E se nós analisarmos os rankings, porque muitas vezes também não são analisados de uma forma... Dá para os dois lados. Nós podemos sempre pegar nos números e transformá-los naquilo que nós queremos ver, não é? Mas existe uma clara opção, identificação das escolas onde os pais querem colocar os seus filhos. Não é à toa que muitos pais alteram a morada fiscal. Não é? E, portanto, porquê? Porque querem os seus filhos naquela escola, naquele projeto. E, por isso, hoje estes rankings são indicadores. E, por isso é que há aqui até uma tendência um bocado maléfica no sentido de acabar com os rankings. Não, temos que acabar com eles porque isso deturpa-se tudo. Não. Nós temos que perceber o que é que os números nos querem dizer. Porque, se calhar, os números estão-nos a dizer, não é? Mais do que aquilo que nós queremos ver. E depois é que temos que também perceber que, quer queremos, quer não, isto é uma realidade, a educação é um elevador social. Não é? E, portanto, que está mais próximo das famílias mais abastadas, não é? Em detrimento das famílias mais carenciadas. É óbvio que quem tem, quem tem essa posse pode dar aos seus filhos uma educação totalmente diferente de fazer essa escolha. Isto também acho que nos tem que levar a pensar um pouco neste debate, porque estamos cada vez mais a arranjar clivagens, não é? Entre as nossas crianças, entre quem pode e quem não pode. Se ela já existia antes, eu acho que cada vez vai ficar pior. E depois, falamos então nós na liberdade de escolha e no projeto educativo para os nossos filhos. Então aquilo que eu venho aqui apresentar são, no fundo, 4 pilares fundamentais que temos defendido um pouco ultimamente e a qual baseamos um pouco aquilo que temos vindo a apresentar. O primeiro é que
o Estado é o garante do bom funcionamento da rede de ensino e das liberdades de aprender e de ensinar, consagradas realmente nos direitos, liberdades e garantias da Constituição. Certo. O segundo ponto é que serão as famílias, pelo seu grau de exigência e satisfação, que determinarão os desígnios das escolas, se querem os seus filhos numa iniciativa, na escola privada ou numa escola estatal. E depois, de uma vez por todas, ter a coragem de fazer o quê? É que as escolas sobrepor-se-ão às piores e às melhores, e as umas terão a desaparecer e outras a ficar. Porque não faz sentido manter escolas onde não tem alunos, onde as famílias não querem lá os seus alunos, mas só por teimosia vamos mantendo. Mas eu podia-vos dar vários exemplos, e algumas até bem próximas de mim em Coimbra. Não é? Só por teimosia. Se calhar valia mais apostar, então, noutro tipo de escolas e de projetos que, sim senhora, têm, que são melhores, que têm provas comprovadas e dadas da sua qualidade de ensino e deixar um pouco as famílias fazer esta escolha. É como as empresas, não é? Umas sobrevivem, outras não. Não é? Nós temos aquelas em que os produtos são bons e as pessoas vão e compram, e temos aquelas que acabam por desaparecer. Há uma seleção natural. E, portanto, está um bocadinho na hora de deixar as famílias fazer esta seleção natural e não obrigar-nos a colocar os filhos onde muitas das vezes quem nos governa não os coloca e não estão lá. Porque se fôssemos então fazer esse exercício, esse ainda era tão mais interessante, não é? E, portanto, eu acho que tem que haver aqui claramente e de uma forma muito frontal, deixar os pais e deixar o mercado, entre aspas, fazer esta escolha. E encerrar realmente as escolas que não estão bem, até porque vemos algumas aqui aos bocados e outras escolas de luxo. E, portanto, isto também não é equidade no ensino. E outro é que seja um pouco abandonado este status quo da uniformidade do comando e controle do poder centralizado, repercutido um pouco na tendência para uma oferta educativa padronizada e sem a necessária equidade que as questões singulares exigem. Porque o projeto educativo, sim senhor, é muito bom, mas depois nós vamos ver na maior parte das escolas, ele não está a ser aplicado. É tudo a mesma coisa. Podemos, sim senhor, ter uma outra com algum interesse diferenciado, mas não. E por isso é que há aqui uma tendência de uma escolha por projetos de ensino e por outro tipo de ensino e de escolas. Até porque as crianças não são todas iguais, são únicas. E, portanto, muitas das vezes há que adaptar as circunstâncias ao longo dos anos, e se for preciso até de um mês para o outro. E, por último, que se defenda, então, uma educação perspectiva, sustentada no aprender, a ser, aprender a conhecer. Hoje falamos tanto em skills, não é? Nas competências. Aprender a fazer e aprender a viver juntos. Descobrir, inventar, construir, em respeito pelos valores das famílias, porque isso é bastante importante. É tudo importante, mas a família também. E este é o pilar, é um bocado a parte basilar de uma família das crianças, não é? Como centro para esta condição humana. Que muitas das vezes é tudo extremamente padronizado e feito a linha, régua e esquadro e que muitas vezes não se adapta àquilo que temos na realidade. E, por último, deixar-vos só esta reflexão, que ser livre significa ter os meios que permitem exercer autonomia. Assegurar esta autonomia, não é? Dependendo muito da capacidade de assegurar simultaneamente a liberdade de escolha, a igualdade, a equidade e o direito à diferença. E queria-vos dizer que foi um prazer para mim estar aqui como mãe. Normalmente estou noutros papéis. Este dizer-se que faço todos os dias, 24 horas por dia. E dizer-vos que esta história de pensarmos na liberdade de escolha, muitas das vezes eu até me atreveria a dizer que se poderia no futuro pensar, não significa que venha a acontecer, mas os pais efetivamente poderem escolher aquilo que querem para os filhos. E até, quem sabe, falar num tema, eu sei que não é o melhor, se calhar nem é o melhor sítio para dizer, mas até um pouco o cheque ensino. Ou seja, cada família poder receber o seu cheque e decidir onde quer colocar os seus filhos. Se calhar íamos arranjar outro molho de brócolis, outro problema ainda maior para resolver, que haveria escolas que obviamente não teriam espaço para tantos alunos. Mas se calhar ficaríamos a perceber efetivamente a mudança que teríamos que fazer no ensino e nessas escolas. Obrigada a todos, mais uma vez, por me terem deixado